Oi, gente, eu sou a Pri, especialista em desenvolvimento e estruturação de marcas. A gente está começando mais uma temporada de entrevistas aqui no Blab, com mulheres de vários cantos do país, de várias áreas profissionais diferentes, falando um pouquinho sobre a trajetória, mitos, verdades, sucessos e fracassos também de carreira pra gente. Eu te convido para acompanhar essa série de entrevistas aqui no YouTube e no Spotify. Também pode ser um super diferencial, porque você está agregando ali outros tipos de conhecimento, você tem uma bagagem intelectual maior, e para a gente que trabalha assim, com marketing, enfim, nessas áreas que exigem bastante esforço cognitivo, principalmente agora com a inteligência artificial, e ter isso faz toda a diferença, assim, né? Você, na verdade, hoje eu sou muito grata que eu fiz uma faculdade que me ensinou tanto, sabe, aperfeiçoou tanto o meu senso crítico, porque hoje é uma das principais habilidades, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, enfim, várias outras pesquisas também. Então, resumindo, é isso. Essencialmente, é uma pessoa que tem vários interesses, que ela pode ser, sei lá, escritora, e eu tenho que pensar num exemplo não tão diferente assim. Sei lá, ela pode ser escritora e ter um pequeno negócio ali de confeitaria, sei lá, ou ser fotógrafa, escritora, coisas desse tipo, né? E enfim, eu acho que isso faz muito sentido para o contexto que a gente está hoje, assim, né? De uma revisão muito grande de certezas que a gente tinha sobre o mercado, e essa constante reinvenção, né? Que a gente precisa ter, cada dia você precisa ter mais uma habilidade, seja técnica ou comportamental, porque isso também eu acho muito interessante esse movimento de como as soft skills hoje são muito mais importantes do que eram há 10, 20 anos atrás, assim. Enfim, isso também tem a ver com o contexto que a gente está, de burnout, de uma série de questões. E também acho importante comentar, eu sei que a gente vai entrar mais nisso, mas essa também foi uma escolha muito racional, porque com o final da faculdade eu tive, enfim, por questões relacionadas ao trabalho, eu estava num lugar muito ruim mentalmente falando, então eu tive depressão, eu tive provavelmente um burnout, que na época as pessoas, enfim, não falavam disso, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, e, enfim, muitas vezes os médicos, os psicólogos também, né, tem a Carol Milters, é uma pessoa incrível, assim, que ela fala muito sobre o assunto, e ela é brasileira, hoje ela mora na Holanda, e ela só foi diagnosticada lá, aqui no Brasil ninguém falava do assunto ainda. Então, eu acho que é isso, assim, tudo isso fez eu repensar, e aí também com isso vieram algumas doenças crônicas que eu tenho hoje, tipo fibromialgia, endometriose, e que mudaram, assim, foi uma grande revolução na minha vida, eu entender como lidar com isso, entender que eu ia ter que mudar meu estilo de vida, que, assim, exercício não era uma coisa mais opcional, que eu teria que mudar a minha alimentação, teria que ter um caixa mensal mais alto do que outras pessoas, né, sem deficiência, sem doenças crônicas precisam ter, até porque hoje fibromialgia é considerada legalmente, né, uma deficiência. Então, enfim, teve um lado, claro, de habilidades do que eu quero fazer e tal, mas ao mesmo tempo também teve um lado de realidade prática do que faz sentido para a minha vida nesse momento. Sim, exato. Multipotencial, acho que pode ser a Barbie, né? A Barbie do corporativo. Várias profissões ali, né? É Com muito bom. certeza. É muito bom. Cara, né? Tem muita gente que não consegue, assim, se identificar. Eu como multipotencial, e sofre com isso, né? Porque é diferente de multitarefa, né? Vamos deixar claro isso. Sim, são duas coisas bastante diferentes. Parecem, mas não são. Mas eu, por exemplo, assim, eu fui muito podada. Eu sou exatamente assim, eu gosto de mil coisas, mas às vezes eu pego um trocinho aqui, aí eu tenho que ficar me privando, assim, tipo,
isso aqui é um hobby, isso aqui não é uma atividade lucrativa, para com isso de ser louca. Tem essa questão da gente transformar tudo em negócio, né? Porque você fala, ai, gosto disso. E aí, como a gente trabalha com marketing, ai, se eu criasse um Instagram? E, tipo, gente, calma, se segura, sabe? Tá tudo bem, você pode gostar de uma coisa e aquilo ser só um hobby mesmo. É muito doido, sim. Eu, na faculdade de comunicação, estava ali no segundo ano de faculdade e sempre adorei mexer com plantinhas, coisas manuais, assim, né? E crochê, não sei o que e tal. Acho que herança das minhas avós, né? As duas adoravam plantas e uma amava crochê e a outra era mais de leitura e tudo mais, coisa, mas tudo manual, assim. E aí eu lembro muito claramente, assim, eu querendo ter uma hortinha em casa, né? Aquela coisa toda bonitinha, assim, toda naturebinha. E aí, até hoje, eu sou apaixonada por ver a sementinha. Sério, a coisa mais, para mim, a melhor coisa de plantar ali é ver os brotinhos, semente. Eu botar ali, eu adoro. Acho que eu já plantei uns 5 abacates aqui em casa, sabe? Bota os palitinhos ali, já a gente planta na praça, toda hora, eu não posso comer o abacate que já quero. A minha maior dor é não poder deixar crescer, ter uma árvore de limoeiro, de uma laranjeira em casa, assim, sabe? Porque não tem condição de sustentar aquilo ali. Mas, cara, eu acho tão bonitinho. Era semente de tomate, sabe? Eu queria tomatinho cereja, botava lá, moranguinho. Minha maior dor é não ter mais espaço para isso. Mas enfim, aí eu tava nessa vibe de comprar semente, ia comprar um negocinho, botar ali e tal, deixar crescer bonitinho. Era alho poró, cebola, menina, tudo, sim, temperinho, tudo. E aí minha avó apavorada. Ai, minha filha, não larga a faculdade por causa disso. Aí depois, outro dia, eu vim fazer crochê. Ai, minha filha, pelo amor de Deus, mas primeiro para fazer moda, primeiro termina na faculdade. Mas eu não tenho a menor intenção, sabe? Eu só gosto de fazer um negócio que me tire a cabeça de todo o planejamento que eu tenho que fazer, sabe? E eu ficava rindo, assim, porque ela tinha essa preocupação genuína, né? De acabar o negócio ali e tal. E ter uma formação, porque ela não teve, né? Então, acho que ela trazia isso para esse contexto. E de ficar com medo de eu abandonar tudo, tipo, toda hora tá trocando de interesse não, mas, né, querendo experimentar uma coisa nova, não sei o que e tal. E aí, teve uma vez que eu fiquei muito irritada, que eu tinha blog na época, era relativamente grande, assim, a galera lia, falava que gostava, não sei o que e tal, tinha gente de fora do país dando também. E aí, teve uma pessoa que na época eu considerava muito, hoje em dia eu não dou muita atenção assim, sabe? Mas eu considerava muito assim. E a pessoa me disse: tu precisa ter um foco, porque eu falava de tudo, sabe? Eu falava de viagem, falava de estilo, falava de cabelo, falava... E a pessoa, tu precisa ter um foco, as pessoas querem ter um foco, tu precisa ter um foco, porque senão tu não vai crescer. E eu fiquei tipo, é porque tu não tem imaginação? Que a tua vida é um TED, só gosto de uma coisa, que a minha também tem que ser. Sim. Eu acho que tem muito de... Claro, tem pessoas que têm um interesse específico e seguem com aquilo, tem pessoas que têm vários interesses, mas para além disso, a gente vive numa cultura, principalmente naquela época, que privilegiava você ter uma profissão e seguir nela, porque é mais estável, faz mais sentido, enfim, né? Mas é isso, assim, acho que é muito uma consequência até da cultura escolar, assim, né? De colocar a gente muito em caixinhas, assim. E desde cedo, né? Escolhe uma profissão para fazer até tu aposentar 80 anos, né? A vida inteira tu não pode ir para o lado. Eu tenho até uma coisa interessante para compartilhar sobre isso, porque, assim, eu sempre me vi como uma pessoa, tipo assim, da comunicação, da escrita, e assim, continuo sendo... Mas, ano passado, eu estava fazendo um trabalho, né, com uma cliente, eu estava como gestora de projetos, e aí a gente tinha uma ideia de aplicar uma metodologia para que as reuniões fluíssem melhor, assim. Então, tem
Nossa, eu não vou lembrar o nome exatamente do autor. Mas tem um livro que é sobre você achar os seus pontos fortes. Ele foi publicado aqui pela editora Sextante, no Brasil. E aí você acha os seus 5 pontos fortes num teste que eles enviam, que chama Clifford Strengths. Talvez seja mais fácil achar por isso. E aí a ideia é que cada um fizesse esse teste para a gente entender qual era o perfil daquela pessoa quando a gente estivesse conversando com ela. Porque às vezes você vai precisar ter um pouco mais de paciência, às vezes você vai precisar acelerar um pouco mais. Então, a ideia era essa, assim, muito focada nesse trabalho. Mas aí, eu fui fazer o teste e eu falei, olha só que interessante, né? E aí, o que saiu no teste? Que a primeira habilidade era de intelecção, que faz sentido, eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, de entender coisas de diferentes áreas, assim, então tem até bastante a ver com a questão da multipotencialidade, mas todas as outras habilidades eram de pessoas, de relacionamento, assim. Então, tinha, em segundo lugar, tinha empatia, que faz muito sentido, porque eu sou realmente, às vezes até demais,